Bom dia. O professor Carlos ele tem uma mania meio feia de deixar os piores desafios para mim. Depois da Fabiana, depois do Gilvan falar, eu tenho um problema agora que se chama manter a atenção dos senhores com um assunto que é chato, que é dinheiro. Dinheiro é um negócio muito chato. Dinheiro é um negócio que deprime, principalmente quando você não tem. Quando você tem, é ótimo. Atualmente, eu sou professor do IBMEC, sou professor de mercado de capitais do IBMEC, e aí fica sempre aquela pergunta, já que ele é professor de mercado de capitais, por que o Gilvan falou de mercado de capitais? Um motivo muito simples. Quando você fala de foco social, o mercado de capitais clássico, que é a minha origem, eu fui durante muito tempo analista de corretora de valores e chefe de análise, ele é muito grosso, ele é muito pouco respeitoso às ações sociais. O mercado de capitais, da forma mais clássica, tem uma certa tendência a não aceitar a transferência de renda com tanta naturalidade. Então fica muito mais justo e muito mais espontâneo alguém que vive isso falar do que alguém que viveu o outro lado do mercado, que é muito mais agressivo. Eu me lembro, com algum saudosismo, não um saudosismo positivo, de diversas vezes em reuniões onde a gente chegava ao ponto de visitar empresas abertas em bolsa para fazer análises, para fazer precificação do ativo, efetivamente, e conversar com alguns conselheiros, e não vem aos casos os nomes das empresas, etc., empresas que defendem pontos de vista de inclusão social, pontos de vista de inclusão econômica, de defesa da pessoa propriamente dito, e falar, bom, o que a empresa está fazendo em relação a isso? E os caras são muito categóricos, nada. Ué, mas você bota que isso é importante? Sim. Por quê? Não, porque vende. Mas o que você está fazendo? Nada, nada. É só para ficar bonito na foto e vende. E pronto, é isso aí. Hoje em dia, graças a ações como a do Gilvan, ações como de outras pessoas, esse negócio tem mudado bastante. Hoje em dia as empresas efetivamente estão fazendo por onde? Dentro do mercado de capitais. Mas hoje, por sorte, o Carlos me pediu para não falar de mercado de capitais, me pediu para falar sobre as fontes de financiamento disponíveis hoje no mercado para essa área de inovação. E antes de eu falar dessas fontes de financiamento, eu tenho que trazer algumas questões, que é trazer vocês e todos aqueles que pensam em inovação um pouco para a realidade. Por que trazer para a realidade? Porque quando você fala de inovação, principalmente nós que estamos falando de inovação em finanças, é muito natural que a gente vá um pouquinho para a estratosfera. É muito natural que a gente pare e comece a pensar, bom, o Uber hoje vale alguma coisa na casa dos 500 milhões de dólares, 600 milhões de dólares, 1 bilhão de dólar. Facebook vale alguns bilhões de dólares, Apple vale alguns bilhões de dólares, na realidade muitos bilhões de dólares. Algumas dessas empresas valem mais do que PIBs de alguns países. Você está falando de estruturas que basicamente correspondem a um servidor replicado em outros servidores que estão valendo mais do que nações centenárias. Eu diria até mais do que algumas nações milenares. Mais do que reinos. É natural que a gente pense, bom, eu serei o próximo Steve Jobs. Não, desculpa, você não vai ser. Lamento te dizer isso. Você não vai ser o próximo Steve Jobs. E não é porque você não tenha condições de ser o próximo Steve Jobs. Porque se você for o próximo Steve Jobs, eu lamento pela sua vida. Você viveu pela vida dos outros. Eu quero que você seja você. E quando eu penso em inovação, se você for o próximo Steve Jobs, você já vai inventar o que já foi inventado? Que graça tem isso? Eu não quero que você tenha uma empresa que valha alguns trilhões de dólares. Isso é fácil. Já fizeram. Eu quero que você tenha um negócio que não fizeram. Consequentemente, você tem que começar a se fazer algumas perguntas. Dentre essas perguntas que você vai começar a se fazer para que você quer isso? Segundo, quanto isso vai te custar? E quando eu falo quanto vai te custar, eu não estou falando de dinheiro. Porque dinheiro tem no mercado.
bem procurado, uma boa ideia, você tem dinheiro. Ah, pode estar mais caro, pode estar mais barato, pode estar mais fácil, pode estar mais difícil, sem dúvida, mas tem. Está lá. É só procurar direito. Mas o quanto isso vai te custar na sua vida? É um preço que você quer pagar? Certamente, o Gilvan, aqui, não falou das pedras no caminho. Certamente, ele pagou preços que ele estava disposto, alguns preços ele não sabia que ele ia ter que pagar. Mas a maior parte dos preços que ele estava pagando, ele estava disposto a pagar e ele pagou feliz. Alguns desses preços ele não sabia e talvez se ele soubesse, ele tivesse ficado assustado e não fosse além. Mas eu te digo, é melhor que você saiba. Investir no risco, como já diria Markowitz, é algo bastante perigoso. Investir no desconhecimento é bastante perigoso. O interessante é que você consiga precificar isso e precificar emocionalmente também, para saber se vale a pena você pagar esse preço. E depois que você descobriu quanto isso vai te custar, vem a pergunta mais difícil de se responder. Como é que você vai fazer? Podemos fazer crowdsourcing? Podemos. Podemos simplesmente botar a faca nos dentes e ir para a guerra? Podemos. Podemos montar um projeto lindo e maravilhoso que vai ficar excelente no PowerPoint, com fotos, com vídeos, com imagens, com crianças sorrindo, com fotos de dinheiro fluindo e etc. Podemos. Mas na porta de quem que você vai bater? Um colega contador, você fez uma pergunta para o Gilvan que eu fiquei me coçando para responder. Porque a tua pergunta é a pergunta mais difícil de responder de todas. Onde é que está esse dinheiro? A ideia é boa. O negócio vai existir. Esse treco vai gerar resultado. Mas por que que o dinheiro não vem? Por que que não aparece um divino Espírito Santo cheio de notas felizes e coloca no ativo e faz o ativo acontecer? A pergunta que eu te faço, não para você responder, e sim para você pensar, e talvez para você levar para os seus clientes que têm esses problemas. O ativo é bom mesmo? Será que aquele problema não é um problema só dele? Será que é um problema muito focado? Um problema que não tem escalabilidade? Um problema que já resolveram? Porque às vezes já resolveram. A gente só não sabe que está resolvido, mas já resolveram. Isso pode gerar uma impressão de que o dinheiro não existe. E existe uma coisa pior do que ser um problema que já resolveram ou um problema que não existe. Você organizou esse problema de uma forma que as outras pessoas consigam entender? Nós do mercado financeiro, de formas clássicas, nós somos estupidamente arrogantes. Nós somos arrogantes, nascemos arrogantes. Nós fomos forjados para ser arrogantes no tempo. Encontrar pessoas do mercado financeiro como o Gilvan, que tem um nível de arrogância aceitável na maior parte das estruturas, é muito difícil. Porque nós fomos treinados a nos acharmos melhores. Por quê? Porque o dinheiro é nosso. É simples assim. A gente foi treinado para achar que todo mundo vai depender da gente porque o dinheiro é nosso. E no final das contas, isso é bastante ruim porque a gente cria uma barreira. E essa barreira é a forma com que o outro vai chegar a gente. Será que o projeto está bem organizado? Será que a estrutura, será que o negócio, a ideia, está escrita de uma forma que eu, dono do dinheiro, consigo entender aquilo e falar, isso dá negócio? Se você já assistiu alguma vez aquele programa O Sócio, você já deve ter percebido que diversos dos negócios que estão ali, você olha e fala, pô, esse negócio dá dinheiro pra caramba, né? E por que que o cara está quebrando? Porque ninguém conseguiu enxergar a forma daquele negócio fazer dinheiro. Aí chegou um caboclo, e simplesmente é um caboclo. Chega lá o caboclo olha pro treco e fala, olha só, você troca isso aqui de lugar, você pinta aquele negócio de amarelo, e isso aqui você chama fulano para fazer. E 1 ano depois o negócio vale alguns bilhões de dólares. O cara não fez nada, o cara trocou uma parede de lugar, pintou o outro treco e trocou um produto. É isso, Uma coisa que você, telespectador, já viu, pô, ele tinha que ter feito esse negócio antes.
Por que ele não fez? Às vezes ele não consegue enxergar, o olho do furacão é sempre mais tenso, você não enxerga fora dele. Você só vê o teu problema. Uma das coisas que eu sempre tive vontade de fazer, e hoje em dia eu faço, é trabalhar como conselheiro. Hoje eu sou conselheiro de algumas empresas. Por que isso é interessante? Porque eu estou fora. Eu consigo ajudar a pessoa a organizar a cabeça dela porque eu estou fora. Isso é muito bom porque a estrutura fica muito clara. Para mim, não para quem está dentro. Então, estando com a estrutura clara, quem está dentro consegue mexer o processo, consegue arrumar as coisas. Sabendo disso, vem uma pergunta que cabe a qualquer empreendedor e qualquer foco de inovação. O que você vai agregar? O que o teu produto, o teu projeto, a tua ideia agrega? Onde é que ela faz mudar o mundo? Não precisa mudar muito, não. Quando a gente faz doutorado, a gente descobre que o nosso grande objetivo não é criar algo extremamente inovador, criar uma tese sobre algo que ninguém escreveu. É agregar um ponto. Diante de toda a teoria já escrita, de toda a ciência já imaginada, é agregar um ponto. Onde é que a tua ideia vai agregar esse ponto? Porque só vai ter dinheiro se ela agregar esse ponto. Se não, você virou mais um. Inovação no mais um não existe. Não é inovação, é repetição. Pois bem, algumas informações importantes. O que nós temos hoje no Brasil? Hoje o Brasil ele está em 23º lugar no ranking de produção científica. Ah, o Brasil está muito bem colocado. Ele é o melhor da América Latina. É o melhor da América Latina. Só adianta vocês, a gente está perdendo para o Paquistão, tá? Só uma informação, o Paquistão está melhor do que a gente. Eles produzem mais ciências do que a gente. A gente é o melhor da América Latina. Quando a gente fala de inovação, 69º, a gente faz ciência. A gente produz ciência. A gente não transforma essa ciência em algo que a sociedade usufrua. A gente cria ciência, mas não cria inovação. Aí você vai dizer, pô, Samuel, porque não tem dinheiro para fazer inovação, né? Pô, se tivesse dinheiro, a gente faria. Desculpa, tem dinheiro sim. Tem dinheiro de subvenção, tem dinheiro de investimento anjo, tem dinheiro de agente privado, tem dinheiro de agente público, tem dinheiro através de bolsa de pesquisa, tem dinheiro através de aplicação de auxílio, você tem dinheiro como investimento, você tem fundos, você tem seed capital, você tem angel money, você tem o que você quiser. O que não tem é a boa vontade de alguns transformarem esse negócio efetivamente em algo que beneficie a sociedade. Ou, simplesmente, o que a gente costuma dizer dentro da academia, que é fazer ciência por ciência. É simplesmente escrever artigo. Ele não está preocupado em inovar para a sociedade, está preocupado em fazer artigo. E aí a gente fica para trás. Vamos voltar um pouquinho, década de 60. Década de 60, logo depois da Guerra da Coreia. Nós temos uma Coreia dividida em duas, extremamente destruída, Coreia do Sul e Coreia do Norte. E nós temos o Brasil. Estamos em crescimento econômico, um milagre econômico, tudo lindo e maravilhoso aqui. Se você tivesse que apostar dinheiro naquela época, qual país seria a potência? Hoje, Brasil ou Coreia? Brasil, né? Tão fácil, era óbvio, por que não? Pois é, quem é que é a potência hoje, né? A Coreia é o país com maior produção científica do mundo atualmente e ela é o país que mais consegue transformar produção científica em patente, consequentemente em inovação. Só que ela estava destruída na década de 60. Nós estávamos muito bem na década de 60. O que foi definido na Coreia? Foi definido que o governo financiaria muita estrutura de inovação, sim. Além disso, que a sociedade viria junto com o capital dentro desse processo de inovação e o investimento seria em educação. Educar as bases para que essas bases pudessem empreender, inovar, organizar tudo aquilo que hoje você trabalha. Se a gente tivesse feito isso na década de 60,
Um país do tamanho do nosso, com mercado de consumo do tamanho do nosso, com a quantidade de riqueza que nós temos, eu não preciso nem dizer onde é que a gente estava, né? Pois bem. Mas hoje nós estamos nessa situação bastante triste. Não, só fazer uma comparação, mas você acha que as particularidades e o tamanho do país e as diferenças culturais também não são... Atrapalharam bastante. São os maiores dos males. A colega levantou aqui a seguinte ponderação. Será que, por sermos excessivamente grandes, com estruturas culturais multi-organizadas, isso não atrapalhou o nosso processo? Atrapalhou, mas não é preponderante para dizer que a gente fez errado. A gente fez errado por N outros motivos que não vem ao caso. Mas a gente fez muito errado. Se a gente tivesse feito do jeito certo, só um pouquinho certo. Não precisa fazer muito certo, um pouquinho certo já era o suficiente para a gente estar muito melhor do que a gente está hoje. Bom, outro ponto importante. Para onde hoje você tem mais recurso público? Por quê? A gente tem que separar público de recursos privados. Hoje você tem muito recurso público para a estrutura pré-seed. Pensando numa organização de uma empresa de inovação, as empresas de inovação elas começam num estágio pré-seed, entram num estágio seed, que aí é o startup efetivamente existente, e você já tem um negócio já com uma certa estrutura, já bem organizado, depois ele vira efetivamente uma empresa. Hoje o Brasil ele foca grande parte do seu investimento em inovação para as empresas pré-seeds. E a gente tem alguns exemplos aqui no estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro tem o Startup Rio, que é um programa de investimento em ideias tecnológicas. Por enquanto você tem só uma ideia, para que esse treco vire uma empresa. Depois que vira uma empresa, tem mercado. Que mercado? Bom, aí você tem os famosos Demo Days, você tem efetivamente private equities interessados, venture capitals interessados, você tem bancos efetivamente que aportam capital, você tem alguns desses bancos digitais modernos, como se eu fosse muito velho, modernos, que você tem capital de banco grande. Você tem capital de banco comercial clássico investido ali. Ah, o cara não é controlador. Não, não é controlador. Mas tem capital ali. Ele botou dinheiro para aquele negócio acontecer. Não é simplesmente o agente público que bota dinheiro para que as coisas aconteçam. Consequentemente, onde é que está o momento difícil da empresa de inovação? Está exatamente quando ela começa a precisar de mais de 200 mil dinheiros. Isso vale para o Brasil e vale para fora do Brasil. Quando ela precisa de mais de 200 mil dinheiros para que a coisa comece a andar, é onde ela entra no Vale da Morte. O famoso Vale da Morte. O que esse Vale da Morte representa? É quando ela vai se provar negócio. O que alguma coisa tem que ter para ser negócio? Resultado. Se essa empresa com mínimo produto viável não consegue gerar resultado, lamento, ela vai morrer. Ah, Samuel, mas é uma ideia para dar certo daqui a 50 anos. Ok. Então daqui a 50 anos você lança, querido. Não lança agora. Se é para dar certo daqui só a 50 anos, só vai dar certo daqui a 50 anos. É simples. Daqui a 50 anos vai ter dinheiro para ela. Torça para que ninguém tenha inventado isso antes. Mas você tem que entender que eu estou mudando o mundo. Ok também. Seu mundo mudado vai me dar lucro? Vai me dar retorno? Vai me dar dinheiro? Ah, não. Então, desculpa, não tem dinheiro para você também não, querido. Desculpa. A vida é assim. Não fui eu que inventei o mundo desse jeito, quando eu cheguei já era desse jeito. Então você tem que descobrir uma forma desse seu produto minimamente viável gerar resultado para não entrar no Vale da Morte. Porque se ele entrar no Vale da Morte, não sai. 100%, isso é estatística, 100% das empresas que entram no Vale da Morte morrem. Não tem uma sobrevida. Os senhores lembram do Napster? O que se fez do Napster? Pois é essa cara assim, normalmente que se faz quando eu pergunto do Napster. As pessoas, acabou, né? Lembram do ICQ? ICQ, né? Pô, pois é, ICQ, não tem, acabou. Posso te dizer? Daqui a alguns anos, alguns dos apps que vocês usam nos celulares, vocês vão olhar e vão falar,
Poxa, lembra do app tal? Pois é, ele não sobreviveu ao Vale da Morte. Em compensação, nós temos Facebook, sobreviveu. Se você parar para pensar, uma tentativa de sobrevivência da Google que não deu certo, o Google+, está lá forçando a barra para se manter vivo. Ele hoje não se sabe se ele está no Vale da Morte, se ele não está. Ele está lá quieto no canto D, de vez em quando aparece um cadastro, de vez em quando o teu Gmail aparece um convite para você entrar no Google+, porque você já tem um Gmail mesmo, e a Google está tentando manter aquele treco ali, etc. Mas onde é que veio o dinheiro para que aquilo exista? Da própria Alphabeta, que é a grande holding dona da Google. Se você para pensar, dinheiro vai existir. Ainda tem uma coisa mais interessante, nos Estados Unidos, no Vale do Silício especificamente, existem competições de ideias, onde essas mega empresas, Facebook, Google, Microsoft, e a Microsoft no Brasil também já faz isso, elas convidam alunos para levar as ideias lá, apresentar as ideias, e se a ideia for boa, eles compram o aluno. É isso aí mesmo, do jeito que você levantou, como assim comprar o aluno? Ele compra a ideia daquele grupo. E o que significa comprar a ideia daquele grupo? É investir naquela empresa com aquelas pessoas para que aquilo dê certo. Muitos bons negócios nascem assim. Alguns excelentes negócios que a gente não sabe que existem, porque ainda não viraram negócio, estão nascendo assim agora. Então dinheiro tem. Capital público e capital privado. As fontes naturais de financiamento existentes são, para capital próprio, basicamente você vai ter as estruturas mais simples, seu próprio dinheiro ou sua família. Fala. No caso da ideia, você diz que ideia mesmo, o cara Nem testou. Ele chega com uma baita de uma ideia, um negócio que vai resolver o problema do universo. Sabe, a dificuldade que os alienígenas têm de chegar na Terra? Então, pois é, vai resolver esse problema. E vai ser um negócio que vai ter um problema daqui a 100 anos. Mas eles começam a trabalhar isso agora. Eu não sei se você conhece uma instituição chamada Singularity. Pois é, o que é a Singularity? A Singularity é uma faculdade de futurologia. Eles formam futurólogos. O que o futurólogo faz? Tenta adivinhar qual vai ser o nosso problema daqui a 50 anos. Por que essas big empresas estão preocupadas com os nossos problemas daqui a 50 anos? Porque se elas não resolverem esse problema agora, elas morrem. Se a Amazon não tivesse se transformado, hoje não existiria a Amazon. Você pega o Alta Vista. O Alta Vista já foi o maior pesquisador do mundo. No Brasil você tinha um site chamado Cadê? E tinha um outro chamado Aonde? Que eram concorrentes do Google. E posso te dizer, faziam um serviço melhor do que o do Google. Porque eles não pegavam por referência, eles pegavam exatamente aquilo que você queria. Quebraram. Por quê? Porque o Google conseguiu enxergar um pouquinho além. Só isso. Seria uma estratégia de prevenção. É uma estratégia de sobrevivência. Não é nem a questão de prevenção, é sobrevivência mesmo. De onde é que vem a parte mais inicial do teu capital? Vem do seu núcleo familiar ou seu. Isso necessariamente vai existir. Mas às vezes não tem. Quando não tem, se você vai atrás de capital próprio, você vai buscar um sócio investidor. E aí você ainda está no seu momento pré-seed e seed. Já vou evoluir um pouquinho mais, já tenho um negócio. Se eu tenho um negócio, eu posso correr atrás de aceleradora. E algum investimento anjo. Em negócios muito pequenos, investimento anjo aparecem para vocês. E depois que eu já tenho um negócio estruturado, fundo de venture capital ou private equity e até, por que não, BNDES Par. O BNDES entra com capital próprio quando o negócio é muito interessante. Foco principal em infraestrutura, não é finanças, mas eles têm uma linha de capital próprio. O BNDES também entra com linhas de empréstimo, mas aí empréstimo já é algo mais distante de uma startup. Empresas muito pequenas têm dificuldade muito grande de conseguir dinheiro. Por uma questão muito simples. Qual é a garantia que você tem para me dar? Se você não tem garantia para me dar, de boa, eu não vou te prestar dinheiro. E aí acaba entrando essa necessidade de você ter um modelo de financiamento através de microcrédito, onde a exigência de garantia é um pouco menor, porque o risco de quem bota dinheiro também é um pouco menor.
Então, startups, como as startups já apresentadas aqui anteriormente, que simplesmente juntam pessoas com vontade de colocar capital, com negócios que precisam de capital, são extremamente interessantes. Qual é o risco? O risco hoje é risco regulatório no Brasil. No Brasil, você sabe, viver de juros se chama agiotagem. Tanto que o Banco Brasileiro, os bancos no Brasil, têm que justificar os seus resultados através de tarifa, não através de juros. Juros é ganho de capital. Eles não podem viver de juros. Isso é um negócio bastante interessante. Essa regulação, essa forma que a CVM encontrou de tentar regular esse mercado de transferência de crédito foi uma forma bastante interessante, mas ainda me preocupa um pouco, porque hoje a cabeça é essa. Quando esse mercado precisar ser efetivamente regulado, a cabeça pode ser outra, esse negócio pode ser caracterizado como crime. A gente corre hoje esse risco, inclusive, com o Uber. Enquanto não houver regulação muito clara sobre o Uber funciona na nuvem. Funciona meio que no limbo, na área cinzenta da história. Não é preto nem branco. É cinza. Cinza, nós temos taxistas dizendo que o Uber é ilegal. E nós temos a sociedade dizendo que o Uber é o máximo. E aí? Uber é ilegal ou não é? Airbnb é ilegal ou não é? Ó, que perguntas. Parte boa. Não temos a resposta. Por que não temos a resposta? Porque ninguém regulou isso ainda. Eu não sei se isso no Brasil é legal ou ilegal. Eu diria o seguinte. Eu diria que é legal. Samuel, se perguntarem para Samuel vai dizer que é legal. Por quê? Porque gera benefício para a sociedade, provoca movimento econômico, gera movimentação de capital, provoca um crescimento estrutural no país e não traz nenhum mal à sociedade. Aí um taxista vai levantar a mão. Eu perdi meu emprego. Aí eu vou ter que concordar com ele. E se você oferecesse um melhor serviço? Existiria necessidade do Uber? Talvez o Uber não seja um ajuste de mercado? Inovação não pode ser um ajuste de mercado? E pensando em ajustes de mercado, por que eu preciso me prender ao jeito clássico de conseguir dinheiro? Por que eu preciso me prender a capital próprio, capital de terceiros? Se eu posso pegar subvenções para inovar, se eu posso buscar um edital público ou um edital privado, existem editais privados que são o máximo, no qual eu consigo captar recursos financeiros para fazer a minha ideia se transformar em negócio e entregar um retorno para a sociedade. Percebam que no caso de um edital, de uma subvenção, a gente não está tendo um sócio. O agente público que investiu, ele não é nosso sócio. O agente público que investiu, ele pegou e entregou um dinheiro para você, e você pegou esse dinheiro, transformou aquele negócio num bem para a sociedade, todo mundo ficou feliz, e quem é que vai ganhar dinheiro com isso? Você. Mas você pegou e usou dinheiro público, ou dinheiro privado, para que você ganhasse dinheiro. Nada mais justo que você distribua isso. Consequentemente, você consegue produtos mais baratos. Você consegue entregar inovações mais baratas. E vai além. Por que não financiamento coletivo? Por que não crowdfunding? Por que não? Uma questão bastante simples. Um monte de gente acha a sua ideia legal, as pessoas colocam dinheiro ali, vamos lá. Eu sou um grande incentivador do crowdfunding por uma questão bastante óbvia. Normalmente são coisas que vão melhorar a minha vida, no qual eu coloco pouco dinheiro, ou coisas que eu acho engraçadas. Verdade. Eu coloco muito dinheiro de crowdfunding para revestir em quadrinho. Samuel gosta de revestir em quadrinho. Eu coloco dinheiro em crowdfunding para jogo eletrônico. A galera tem uma ideia boa, eu coloco dinheiro para ver se aquela ideia sai do papel. Sim, eu coloco. Por uma questão simples. É um negócio que vai me fazer bem. E se aquele treco virar negócio, eu ainda tenho alguns benefícios, que as operações de crowdfunding ainda te dão alguns benefícios quando você entra como investidor. É claro que você não vai ser sócio do treco, mas você ganha alguns prêmios, alguns bônus e etc. O problema é que o crowdfunding no Brasil também está sobre regulamentação. A CVM ainda está regulamentando essa história e você está limitado no crowdfunding a 2.400.000. 2.400.000 dá para fazer muita coisa.
mas não dá para você resolver o problema do câncer. Esquece, você não vai resolver, encontrar a cura do câncer através de crowdfunding, isso é um fato. Mas dá para você resolver muitos problemas. Ah, Samuel, onde é que hoje eu encontro subvenção? O Gilvan já levantou a hipótese, já levantou alguns nomes. Você vai encontrar subvenção na FINEP, você vai encontrar subvenção econômica na FAPERJ, na FAPESP, na FAPEMIG, nas fundações de amparo à pesquisa dos estados. A FAPERJ, infelizmente, não está com tanto recurso assim. O estado do Rio está muito mal das pernas. Não tá. Eu não vou dizer que ele está falido, mas está se esforçando. Está se esforçando. Ele está trabalhando forte para chegar lá. Mas você tem FAPESP, FAPEMIG, você tem FINEP, você tem CNPq, você tem alguns editais de instituições específicas, a Fiocruz, ela lança edital. Você tem editais da Microsoft, a Microsoft já lançou edital no Brasil no passado, a Amazon lançou um edital ano passado para investir em empresas de base tecnológica. O BNDES, vira e mexe, lança edital. Existem alguns fundos de seed, de venture capital, que também lançam editais no Brasil. Você tem algumas agências internacionais. A Agência de Desenvolvimento de Israel, ano passado, investiu no Brasil aproximadamente 100 milhões de dólares em empresas de base tecnológicas. A Agência de Desenvolvimento Econômico e Industrial da Alemanha está prevendo trazer ano que vem para o Brasil aproximadamente 150 milhões de euros para investir em empresas de base tecnológicas. Você tem alguns dinheiros internacionais através da UNOPS, através da própria ONU, através do BID, que investem em empresas de base tecnológica no Brasil. O que você precisa fazer para achar esse dinheiro? Procurar na internet. Se você botar no Google editais de subvenção econômica para inovação, você vai achar uma lista imensa. E fique tranquilo, você não precisa ficar preso no Rio de Janeiro, não. Se você tiver vontade de se mudar para o Paraná, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Paraná está fazendo um edital, fez um edital mês passado, para subvenção econômica para a área de tecnologia da informação. Quando você fala de tecnologia da informação, perceba, as fintechs todas estão ali dentro. Então, empresas com base tecnológica na área de finanças estão dentro dos editais de tecnologia da informação. Então, não tem porquê você ficar dizendo para mim que não tem dinheiro. Tem. Não é fácil de ser achado, posso concordar nisso. Não é todo mundo que acha o dinheiro. E existe um outro problema. A maior parte das pessoas quer entrar com solicitação de recurso, quer bater na porta do edital ou bater na porta do agente de fomento com uma ideia escrita num papel de pão. Simplesmente a ideia. A maior parte desses editais exigem um projeto organizado, com cara de projeto, com marcos, com entregas, com demonstrações que você é capaz de entregar aquilo. Por que eles exigem isso? Você, como cidadão, gostaria que seu dinheiro fosse empregado em algo que não gerasse resultado? Então, o mínimo que eu, agente de fomento, posso fazer é exigir de quem vai me pedir dinheiro comprovações de que ele consegue entregar resultado. Porque eu estou usando o seu dinheiro de cidadão para que isso aconteça. Então não adianta você simplesmente, tenho uma ideia que vai revolucionar o mundo. Não adianta. Coloca essa ideia num papel, monta um projeto, apresenta um projeto. Organiza isso como um projeto. Ah, Samuel, então você está me dizendo que eu tenho que pegar todas as minhas ideias, todas as minhas inovações e projetizá-las. Sim, é isso que eu estou dizendo para você. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, se você quer dinheiro do mercado, você tem que provar para o mercado que você merece esse dinheiro. Porque dinheiro tem. O Brasil devolveu ano passado para o BNDES, para o Tesouro Nacional, o BNDES devolveu para o Tesouro Nacional 100 milhões de inovação, tá? Fora o resto do dinheiro que era de outras coisas, que simplesmente o BNDES não conseguiu encontrar projetos que merecessem receber o dinheiro. Aí você fala, como assim? Tenho tanto projeto. Meu Deus, por que eu não peguei? Simples. Você foi lá bater na porta dele para pegar o dinheiro? Você organizou o seu projeto do jeito que ele gostaria de ver? Você apresentou o seu projeto do jeito que tenha resultado? Se você não fez isso, desculpa, o dinheiro vai ser devolvido mesmo para o Tesouro Nacional. E, como você já deve saber, orçamento não utilizado é orçamento não renovado. Se sobrou 100 milhões,
Para esse ano, o orçamento vem com menos 100 milhões. E é isso aí. Já que ninguém quer o dinheiro, para que eu vou deixar esse dinheiro lá? Utilizo em outras coisas. Então, para você achar dinheiro, ele tem. Ah, Samuel, não quero pegar dinheiro público, não quero subvenção. Ok, beleza, tem quem não queira. Eu gosto de subvenção porque eu não tenho que devolver. Adoro subvenção. Mas não quero subvenção. Eu quero encontrar sócio privado. Sabe o que você vai ter que fazer com o seu projeto? Adivinha? Projeto. Organizar como um projeto, apresentar resultados, marcos, etc, 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 etc. Ah, então tudo aquilo que eu tiver que fazer para agente público, eu vou ter que fazer para agente privado? Vai. Então deixa eu te contar um negócio. Faz uma vez só, né? Faz bem feito, que você faz uma vez só. Ah, vou bater na porta do BNDES. Pô, BNDES, aqui eu tenho esse projeto legal. Você me empresta um dinheiro, você me fornece o dinheiro? O BNDES pode te dizer não, pode. O mesmo projeto que você apresentou no BNDES, você pode apresentar num fundo de investimento? Pode. Você pode apresentar numa aceleradora? Pode. Você pode apresentar numa fundação de amparo? Pode. Você pode entrar com um edital internacional? Pode. Só toma cuidado que aí você vai ter que traduzir para o inglês. Mas pode. Então perceba, fonte de financiamento temos. Qual é o nosso grande problema hoje? As pessoas não estão capacitadas para apresentar. As pessoas não estão preparadas para demonstrar projetos, para demonstrar a qualidade do seu projeto, o resultado que o teu projeto traz, tanto econômico, financeiro, quanto para a sociedade. Um agente público, quando faz uma subvenção, quando faz um fomento, ele não está preocupado meramente com o retorno financeiro. Ele quer também o retorno social. O que teu projeto vai mudar o mundo? O que seu projeto vai melhorar a sociedade? A partir do momento que você souber isso, o dinheiro vai aparecer. Então não fique deprimido se por acaso você não está ainda dentro de uma dessas empresas aqui. Muitas dessas empresas, a gente tem capital público aqui. Como é que eu sou capaz de afirmar isso? Todas essas notícias que estão aqui são desse ano. Nós temos capital do Rio de Janeiro investido no Startup Rio. Nós temos o Sebrae junto com a Embrapi botando dinheiro em inovação feito uma louca já há 3 anos seguidos. Nós temos a FAPESP entrando junto com a Embrapi também, colocando muito dinheiro. Nós temos o CNPq, através das suas bolsas de auxílio que foram garantidas para esse ano e através das suas bolsas de estudo também garantidas ainda para esse ano, para o ano que vem, depende do orçamento, para investimento em inovação. Então dinheiro tem. Isso se eu falar só de agente público. Se eu falo de agente privado, existe uma expectativa para até 2020, ou seja, não é um espaço muito grande, de serem investidos em tecnologia, especificamente em tecnologia em finanças no Brasil, 10 bilhões. Perceba que, como a Fabiana levantou, isso aqui representa 1 bi. Agora pega isso e multiplica por 10. É só isso que vai acontecer até 2020. Você pode estar aqui na próxima palestra que eu vou fazer sobre o assunto. Sinceramente, eu gostaria que você estivesse aqui. Então, senhoras e senhores, o que eu recomendo para os senhores? Antes de correr atrás do dinheiro, organiza o teu projeto. De uma forma que eu, dinheiro, queira ver. Não adianta você me trazer um projeto que eu não entenda, ou que você não tenha resultado, ou que você não tenha marco. Não vai ter dinheiro para você. E existe dinheiro público e privado. Simples. Qual é o grande problema? Você não está organizado para recebê-lo. Se você estiver organizado para recebê-lo, ele vai vir. Às vezes mais demorado, às vezes mais rápido, mas ele vai vir. Bom, muito obrigado a todos. Estou aqui para tirar dúvidas. Dúvidas? Alguém? Dúvidas? Perguntas? Quem? Samuel, obrigado pela palestra. Obrigado. Tenho 2 perguntas. Sim, claro. Primeiro, você falou em relação à Alemanha, Israel, você deu
alguns exemplos, são meramente bases tecnológicas ou tem alguma outra particularidade? Vamos responder essa, depois para a próxima. Claro. No caso de Israel, Israel é um caso muito peculiar no mundo, né? Israel ela é um país que tinha tudo para dar errado, num lugar que tinha tudo para dar errado, de um jeito que foi criado que tinha tudo para dar errado, da forma que tinha tudo para dar errado. Então, convenhamos, Israel deu certo. Por quê? Porque tinha tudo para dar errado, por isso que deu certo, efetivamente. Israel investe em base tecnológica por uma questão muito simples. Quem é o mercado consumidor de Israel? Então, se ela não investe em base tecnológica, imagina o seguinte, você consegue imaginar Israel sendo um país de grande indústria? Por quê? Não tem espaço. Consequentemente, você consegue imaginar Israel sendo um país de indústria que seja suja? Indústria suja, poluente? Por quê? Porque não tem espaço para tratar a sujeira que vai fazer. Consequentemente, Israel ela foca muito em base tecnológica por uma questão muito simples. É o que ela sabe fazer. E onde é que hoje Israel está buscando o cérebro? Em 2 lugares do mundo. Índia e Brasil. Nossos profissionais, nossos formados no Brasil, eles têm uma coisa que o europeu não tem, que o árabe, de forma geral, quando eu falo árabe, toda a região do Oriente Médio, e algumas regiões da Ásia, e aí exclui a Índia, e a África não tem. O brasileiro é criativo. E como assim o brasileiro é criativo? Já ouviu falar de gambiarra? Quem é o rei da gambiarra? Então, se a gente tem um problema, mesmo que a gente não tenha como resolver, a gente vai resolver. Dá um jeito. Um jeito positivo, claro. Eu não estou falando de jeitinho econômico, porque jeitinho econômico, Deus do céu. Nem contabilidade criativa. Contabilidade criativa dói. Mas estou falando de jeitinho para resolver um problema. A minha esposa, ela é doutora em ciências de alimentos. Ela fez parte do doutorado dela na Itália. O professor que orientou ela na Itália, até hoje, fica convidando ela para voltar para lá para ajudar no laboratório por uma questão muito simples. Eles estavam há 3 anos com um problema num equipamento que dependia de um técnico vir da Coreia do Sul para a Itália. Você não está falando de um país que não tem dinheiro. A Itália tem dinheiro. Para resolver um problema, porque todo santo mês eles tinham que mandar esse raio de técnico para lá de volta para resolver o problema. Ela simplesmente abriu o equipamento, sem autorização do professor, porque ela precisava fazer a utilização do equipamento, abriu o equipamento, viu que tinha um raio de um fio que passava por trás de uma microcaldeira e que toda vez que essa microcaldeira esquentava, lambia o fio, queimava o equipamento, o cara tinha que vir da Coreia para colocar o fio no lugar, etc, etc, etc. Ela simplesmente tirou o fio, pegou uma fita isolante, passou do lado do fio, passou o fio pelo outro lado, prendeu o fio. O equipamento até hoje funciona. Nunca mais o cara da Coreia teve que ir na Itália. A impressão que eu tenho é que ele gostava muito da Itália, então ele mantinha o negócio daquele jeito para de vez em quando ele voltar lá, tomar um bom vinho italiano, comer uma boa massa, etc, etc, etc. Então, Israel especificamente é base tecnológica. A Alemanha não. A Alemanha, o foco dela é ciência. E quando eu falo ciência, ciência biofarmacêutica e tecnológica. Então você fala muito de biotech quando você fala com a Alemanha. Israel não. Israel eles têm um foco muito claro em tecnologia elementar. Gostam de biotech. Mas se você apresentar tecnologia digital, app, software, estruturas mais focadas nisso, eles ficam mais felizes. Tá? Mas você tem outros países. Você tem os Estados Unidos gostam muito de mecânica. Tecnologia mecânica. A China? A China gosta daquilo que você puder apresentar para eles puderem ganhar dinheiro. Não tem muito filtro crítico a China, não. É dinheiro, gostam de dinheiro. E o parte legal da China é que, como eles são uma sociedade milenar, tempo não é problema. Se você apresentar um negócio que vai precisar de 10 anos para maturar, mas que vai dar dinheiro horrores, tem dinheiro. Ninguém em sã consciência construiria 3 Gargantas, que é a maior hidrelétrica do mundo.
Três Gargantas, tecnicamente, vai demorar aproximadamente 80 anos para se pagar. A State Grid construiu as Três Gargantas. Só fazendo. Fica à vontade. Você falou em relação ao gap que tem dinheiro, mas não tem empreendedores ou negócios maturados. Eu vi Não tem projeto. Projetos maturados, desculpa. Eu fui num evento recentemente falando sobre negócios sociais e exatamente isso. Eles apontaram que tinha capital, tinha dinheiro, só que não tinha, no caso, empreendedores ou negócios com grau de maturação que eles enxergavam. A minha pergunta é o seguinte: como que a gente consegue, que eu vejo uma oportunidade que a gente tem, no processo de formação, e dado que o número de desempregados é gigantesco, como que a gente consegue aproveitar uma situação que é ruim, que é o desemprego, e de repente desenvolve essas pessoas para elas empreenderem ou passar desse paradigma de necessidade para uma oportunidade que gere impacto social, enfim, que gerem resultados positivos para a sociedade, na sua visão? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: essa pessoa quer ser treinada? Uma das coisas que é muito natural em nós, que estamos nos capacitando, é achar que todo mundo quer ser capacitado. Nem todo mundo quer. Eu acho que foi você mesmo que me perguntou, eu não lembro se foi para o Gilvan ou foi para a Fabiana, sobre como é que você muda essa cultura que nós temos, etc., blá blá blá, de formação. Sinceramente, a formação empreendedora ela devia começar no ensino fundamental. Eu acho isso. Eu acho que a formação empreendedora, principalmente a formação empreendedora em finanças, porque o brasileiro não sabe lidar com dinheiro, devia começar no ensino fundamental. Devia começar quando a pessoa começa a aprender matemática. 1 mais 1 dá 2 na base 10. É isso aí. Bom, então se 1 mais 1 dá 2 na base 10, se eu botar um juros, 1 mais 1 dá 2 na base 10, se eu botar 10%, eu posso encontrar... Então, você já começa a treinar o caboclo para ele entender que aquele negócio tem valor no tempo. Como é que você vai treinar empreendedorismo nesse cara? O mesmo processo. Provar para ele que ele pensar coletivamente faz bem para o bolso dele. Pensar que entregar um produto que vai fazer bem para a sociedade vai fazer bem para o bolso dele, vai fazer bem para ele, vai fazer bem para a sociedade dele. Gustavo Franco, numa entrevista no Roda Viva, foi questionado: bom, o Plano Real mudou a estrutura brasileira. Mudou. O Plano Real fez com que você tivesse estabilização econômica, essa estabilização econômica fez com que você gerasse renda. Fez. Qual é o próximo passo? Na visão do Gustavo, é muito simples. Você precisa reduzir juros. Como é que você reduz juros no Brasil? Bom, para eu reduzir juros no Brasil, eu preciso que o governo gaste menos, porque se o governo gastar menos, eu tenho menos déficit. Menos déficit, menos necessidade de financiamento desse déficit. Menos eu preciso pegar dinheiro com a população. Consequentemente, menos juros. Beleza. O que você quer? Que o governo coloque dinheiro no seu projeto? Bom, para o governo colocar dinheiro no seu projeto, o governo tem que gastar mais, não menos. E se o governo gastar mais, ele aumenta o déficit. Se ele aumenta o déficit, ele tem que aumentar a taxa de juros. Por quê? Porque ele vai ter que captar mais dinheiro no mercado. E aí você gera um problema. Consequentemente, quem é que vai ter que botar dinheiro no seu projeto? É o governo? Ou seria a iniciativa privada? Se você bota a iniciativa privada para fazer isso, se você já começa a colocar na cabeça do jovem, hoje em dia, que ele pode ser um empreendedor sem necessariamente empreender, ele pode ser o agente financiador, por que eu preciso do governo botando dinheiro nas histórias? Você pega hoje o Vale do Silício, quase que 100% do capital que está lá não é público. Você pega os recursos hoje de Israel, os recursos de Israel são das empresas de Israel, não são públicos. Você pega na Alemanha, são das empresas alemãs, não são públicos. Por que nós somos viciados em capital público? Por que a gente tem essa cisma, esse desejo oculto? Porque muitos de nós vão dizer, não, eu prefiro o dinheiro privado. Não, você gosta de um capital público. Mas não é, de repente, o paternalismo, assistencialismo? Sim, é o paternalismo, é o assistencialismo, é esperar do Estado que ele resolva o teu problema. Pois é, mas como é que você muda essa cultura? Tem que começar da base. Se você não começar na base, esquece. Você não vai ter estrutura. Obrigado. Nada.
Bom dia. Queria fazer uma pergunta alinhando um pouco das 3 palestras, assim, saber a sua opinião sobre, com o avanço da inteligência artificial e na tomada de decisão na aprovação de crédito no mercado financeiro ou na gestão de fundos de investimentos, como você vê o futuro, se isso vai continuar na mão de pessoas ou se isso vai migrar para robôs, enfim. Como é que você acha que isso vai ficar? Até porque hoje a gente paga taxa de administração, e, entre outras coisas. Então, isso ficaria um pouco melhor para o consumidor desses produtos, se você tivesse a oportunidade via web com essas fintechs ou em aplicativos, por exemplo. A maior parte das fintechs hoje de crédito, elas já fazem análise de crédito através de robotização. A IBM tem o Watson, a Watson ajudou a criar muitos desses modelos, que é um sistema de inteligência artificial. Se você pega na história o financista, que é esse profissional que faz esse tipo de análise, ele já mudou de cadeira durante muitas vezes. A última grande mudança foi década de 80 com os modelos automáticos, os automations para mercados de capitais. Só que a gente não deixou de fazer a parte de análise, por uma questão muito simples. A gente, como ser humano, a gente tem uma coisa que a máquina não tem. A gente erra. E aí você vai pensar, como assim a gente erra e desde quando isso é bom? Se nós estamos analisando o comportamento de semelhantes, vamos convir, todos nós cometemos erros cognitivos na hora de tomada de decisão. De que forma nós cometemos esses erros? Nós consumimos coisas que não precisamos. Pensa num computador tomando esse tipo de decisão. O computador ele vai tomar a decisão baseado num modelo meramente racional. O modelo racional ele não consome o que não precisa. A maior demonstração disso é o problema econômico que hoje o Japão está vivendo. Aí você fala, como assim o Japão está vivendo problema econômico? Tá, deflação. O japonês não consome. Pronto. Por quê? Porque ele não precisa. É isso. Você tem hoje os títulos públicos japoneses operando negativo. São taxas de juros negativas ao ano. Para ver se o japonês consome. Ah, Samuel, isso é um problema? É um problema. Eu acho que vamos ter modelos sendo tomados, decisões sendo tomadas através de modelos matemáticos. Eu não acho que isso vai acontecer, isso já está acontecendo. Isso vai baratear o crédito? Provavelmente. Mas vamos tomar decisões durante algum tempo mais idiotas? Vamos tomar decisões mais idiotas. Pessoas que mereceriam o crédito não vão ter. Por quê? Porque o modelo não vai deixar que essa pessoa tenha. O modelo não tem sensibilidade. Nós temos. Então vai ainda existir um ser humano por trás? Ainda vai existir um ser humano por trás. Isso vai fazer com que o mercado seja mais eficiente? Vai. O que te cabe como aluno hoje pensar nisso? Como é que eu serei esse ser humano por trás do modelo matemático? Do modelo automático, do modelo de inteligência artificial? Porque você vai ser o cara que vai tomar a decisão e dizer, olha só, o modelo matemático diz que o Gilvan, na adolescência dele, era crédito negativo, ele era E, não era nem D, era E. Mas alguém olhou para ele e falou assim, merece. Por quê? Sei lá, baixou Madre Teresa no caboclo e merece. E foi lá e deu crédito para ele. O que ele fez? Ele devolveu aquele crédito. E agora está pagando juros de tudo isso para a sociedade. Se você deixasse só o modelo automático, provavelmente não estaria aqui. Então observa, você ainda vai ser necessário. O ser humano ainda vai ser necessário ali por trás. A pergunta é, qual vai ser a nossa função ali por trás? Eu não sei te responder isso, sinceramente. Mas já temos hoje muitos modelos de decisão de empréstimo sendo tomados automaticamente. Vão ser todos? Não. Porque se forem todos, o mundo vai entrar em colapso. Tá? Bom, é sobre inovação. Nós vamos ouvir as palavras do nosso colega, Comissão de Gestão Pública. E como nós estamos falando de inovação, normalmente nós entregamos certificados aos palestrantes. Eu escolhi 3 colegas que fizeram muitas perguntas para entregar esse certificado. Depois eles serão chamados aqui e tirarão fotos com participantes.
Se os participantes estão achando que vão sair, não, vocês vão ser entrevistados depois. Então, vocês seguram um pouquinho aí mais adiante, tá? Professor. Bem, bom dia, boa tarde, né? Nem sei se já é boa tarde, né? Sou coordenador da Comissão de Gestão Pública, né? A gente tem aqui uma história no Conselho. Eu tive alguns privilégios. Eu me graduei, já fui convidado para ser representante da profissão na minha área de atuação, que é a Volta Redonda, Sul Fluminense. Agora conselheiro, vice-presidente de fiscalização e também na coordenação de gestão pública. E o que eu posso dizer, principalmente desse nosso trabalho aí, eu me graduei em 90, tem algum tempo, e toda essa luta nossa para que a profissão se faça presente, se faça ouvida, né? Você falou aqui, por exemplo, da taxa de juros, falou da questão que o banco não sobrevive do juro das taxas, né? O Conselho Federal está com a movimentação, que já está uma campanha aí do Raposão, já está nas mídias aí, mas vai fazer uma grande concentração, porque talvez ninguém ainda tenha parado para pensar no impacto financeiro que isso vai acarretar do boleto sem registro que vai acabar. Acaba o boleto sem registro e tudo aquilo que eu, conselho, mando para cobrar as unidades, uma escola para cobrar mensalidade, uma academia, tá? Isso, o banco não vai ter o problema com a inadimplência, que ele vai receber a cada vez que eu emitir um boleto e colocar lá para pagar. Eu vou pagar a taxa, mesmo que esse boleto não seja pago. Né? E ainda não se preparou, a gente não pensou, né, condomínios também, nesse impacto. E o federal, através do nosso presidente do Federal, Wagner Siqueira, vai estar fazendo uma mobilização na Esplanada, dia 23 de agosto, justamente falando sobre isso. A gente agora está pontuando questões nacionais, né, a questão da inflação da saúde, que é uma outra coisa, né, absurda. Né? A gente que tem um plano de saúde aí sabe que a cada ano a facada não é correspondente à inflação anunciada. Então, também a gente está se manifestando contra isso, isso do Wagner, né, nesse projeto de que a gente tem que se fazer presente. E como muito bem me disseram aqui os palestrantes, o Conselho coloca muita coisa à disposição. Nosso Conselho do Rio de Janeiro, nossa Web TV, nossa Web Rádio, eu pedi ali para ver se a gente consegue a audiência dos internautas, né? Nós temos aqui um bom público presente, mas temos também a audiência que está sendo transmitida ao vivo, e mais do que isso. Pô, eu gostei muito, quero rever as palestras. Daqui a uns 15 dias vai estar disponível na Web TV e na Web Rádio. Pô, gostei, quero repetir? Vamos, tá lá, vai estar lá. Então a gente coloca à disposição, e às vezes, né, o público não sabe, como colocaram aqui, as fontes de recursos estão à disposição. Resta saber de que maneira eu vou usar. Falou em plano de negócio, é administração. Né? Então, montar um pequeno plano de negócio, simples. E muita gente não sabe, e aí os 100 milhões são devolvidos para o Tesouro Nacional, e ano que vem, não usou desse ano, vamos cortar aí do orçamento, vamos colocar isso em outro lugar. Então, é muito disso. Temos exemplos negativos, né? A gente falou aqui do Estado, que está nessa penúria. Temos aí o UERJ, que está, infelizmente, quase que fechando as portas. Né? Os próprios alunos estão tentando, junto com os professores, recuperar isso. Realmente é o problema. E a gente observa que a gestão pública pensa somente por um lado. Reduzir despesas é até fácil, né? Mas eles sempre olham para o outro lado. Né? Lançaram agora, né, a questão do imposto de renda aumentar para 35%. Né? Eu estava vendo ali agora, vão fazer aumento de alíquota. Muito fácil aumentar a alíquota. Né? Ou ter aumento de receita, já que eu não consigo reduzir despesas. E aí pensar nisso. Para reduzir despesas, ou melhor, para aumentar a receita, incremento de receita, vem do incentivo a empreendedorismo, a criação de novas empresas, seja empreendedores individuais, microempresas. E aí eu consigo movimentar a economia, consigo produzir renda, trabalho e renda. Né? E aí tem uma frase, realmente, eu não me lembro o nome do autor, mas é um pedacinho final da frase, né, em que fala assim, o administrador precisa acertar no alvo que ninguém ainda viu. É o que a gente está buscando hoje. Né? Todo mundo quer acertar um alvo que já está ali, visível. O administrador está olhando hoje para onde ninguém está olhando. Né? Todo mundo no seu quadrado, aquela questão cartesiana. Opa, espera aí. Né? Como foi citado pelo Gilvan. Então, é essa busca que o Conselho hoje coloca à disposição dos profissionais, dos estudantes, essa abrangência, como o
o Gilvan vindo de curso tecnológico, nós estamos abraçando não só os cursos tecnológicos, mas temos algumas outras formações de bacharelado que também se registram, os tecnológicos de RH, de logística, de marketing, não importa. Então, é esse campo da ciência da administração que, em 52 anos, cresceu tanto, que já tem lá os seus filhotinhos, né, digamos assim, né, que são esses cursos na área de gestão, principalmente, e o Conselho está aí para atender esse público. Tinha escrito muita coisa aqui, mas não vou nem falar muito sobre isso. Mas queríamos agradecer a presença de todos vocês, e talvez um pouco do adiantado da hora, o pessoal ainda vai ficar aí fazendo as entrevistas, mas é para explorar o Conselho. Venham, registrem-se, temos muita coisa à disposição de vocês. Obrigado a todos aí. Professora Fabiana, professor Gilvan, professor Samuel, aqui à frente, por favor. Quem está com a certificado da professora Fabiana? Vamos chegar para cá fazer um favor, aqui, Samuel? Não, aqui, meu filho. Você vai tirar uma foto, você vai perder essa foto. Aqui, ó. Vamos ver quem está. Isso. Aqui no. Vamos para cá, não, para cá. Isso, exatamente. Temos que agradecer também aos nossos palestrantes aí, que foi uma. Eu saí de Volta Redonda, era 5 horas da manhã. Fiz questão de vir cedo, porque até para ajudar no preparo aqui de tudo. E, olha, é muito aprendizado, é muita coisa que a gente quer muita coisa boa. Vamos agradecendo, então, a presença de vocês, agradecendo a presença dos internautas, de todos. Só posso dizer uma coisa, não temos o número ainda, mas está bombando, o tema bomba, né? E nós queremos agradecer a presença de todos. Obrigado, venham sempre. Essa é a casa de vocês, essa é a nossa casa. Obrigado, palestrante, obrigado, alunos.